Aleluia. Nós já sabemos, mas eu vou repetir novamente, que Jesus ele vinha de Gadara. Ele tinha saído de Gadara, estava atravessando o mar. E ele estava próximo à multidão. E existia um homem, você vai abrir sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Nós vamos falar sobre o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco, para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Só que, pode sentar. Só que no meio do caminho que Jesus foi com ele, aí nós entramos na passagem de sexta-feira passada. A multidão apertava Jesus e aquela mulher o tocou e foi curada. Durante todo o ministério de Jesus, aconteceram muitas coisas boas, muitos milagres, muita cura, muita ressurreição, porque aonde Jesus chega, a cura, a morte bate em retirada, a tristeza bate em retirada, porque com Ele está a alegria, com Ele está a vida. E o impossível ele acontecia quando Jesus passava. Ele acalmou o mar, fez cessar o vento. Quando todos os discípulos estavam quase a perecer, Jesus chegou na hora certa. Ele libertou um homem de Gadara. Ele estava rejeitado pela sociedade, né? Nós falamos sobre isso semana passada, o pastor também pregou. E ao libertar aquele homem, ele fez dele um missionário. Marcos 5, do 1 ao 20. Ele curou a mulher hemorrágica depois que todos os recursos humanos haviam se esgotado. Mas agora Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Quem era Jairo? Aleluia. Nós vamos aprender essa noite. Se você não conhece Jairo, você vai aprender quem é Jairo essa noite. Ele foi um homem que foi até Jesus levando a sua causa desesperadora. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. O texto nos diz que a sua filhinha estava à morte. Ela não tinha morrido ainda, ela estava à morte. Quando ele foi até o encontro de Jesus, ela estava para morrer, ela ainda não tinha morrido. E Lucas nos informa que ela era filha única e ela tinha 12 anos. E segundo o costume, uma menina judia se convertia em mulher aos 12 anos. Então nós vamos ver duas histórias aqui diferentes, duas mulheres, né? Uma menina e uma mulher que 12 anos sofreu, mas ela já era uma mulher. E essa era uma menina que ela estava entrando na sua fase de mulher, mas a esperança estava indo embora. Ela não tinha mais esperança porque ela já estava à morte. Ou seja, ela não ia conseguir chegar nessa fase devido a uma enfermidade. Todos os outros recursos para salvar a sua filha haviam chegado ao fim. E aqui o Senhor Jesus já começa a falar conosco.
Se eu abrir a oportunidade para você dar um testemunho aqui, muitos vão dizer que veio para Jesus devido a uma necessidade muito grande de libertação, devido a uma necessidade muito grande de cura, devido a uma necessidade muito grande de restauração. Ou seja, o sofrimento que nós passamos em alguma área da nossa vida, ela nos traz a Jesus. Ele se torna, sabe o que? Uma ferramenta para nós irmos até a Jesus. E isso às vezes é bom. Bom não é sofrer, mas bom é nós chegarmos a Jesus. Não importa qual a forma, mas nós chegarmos até Jesus. E Jairo crê que se Jesus fosse com ele e impôsse as mãos sobre a sua filhinha, ela seria salva e viverá. Ele cria na eficácia do toque de Jesus. Ele já estava acreditando, né? Porque ele já sabia da fama de Jesus, ele já tinha ouvido falar. E quando ele viu com os próprios olhos que no caminho, quando aquela mulher o tocou e foi curada, antes de chegar na casa de Jairo, ele confirmou que bastava o Senhor Jesus chegar lá e a sua presença tocar no coração daquela menina, ela seria curada. E o desespero de Jairo levou a transpor barreiras para ir a Jesus. Por quê? Porque existiam duas barreiras que impediam daquele homem chegar até a Jesus. A primeira era a sua posição. Quem era Jairo? Ele era chefe da sinagoga, um líder na comunidade. O que era a sinagoga? Era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, que eram os salmos e os profetas. Lá eles aprendiam e ensinavam aos filhos, na sinagoga. E ele era responsável por aquele lugar. Olha o tanto de coisa que ele fazia. Ele era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade, no sábado, pela escola e tribunal de justiça durante a semana, supervisionava o culto, distribuía rolos da escritura, distribuía as ofertas, administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. Ou seja, o líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. Ele era muito respeitado, ele tinha um cargo muito elevado, ele era responsável por muitas coisas. Mas o Senhor Jesus, ele já começa falando novamente conosco. Ele já diz assim: olha, a posição religiosa, social e econômica de um homem não o livra do sofrimento. Nós estamos cansados de ver pessoas. Você ouve falar de alguém, o fulano, ele tinha tanto dinheiro, ele era tão famoso, ele tinha tanto amigo, mas ele se suicidou. O fulano, ele tem tanto dinheiro, mas ele está enfermo, ele está à morte e não tem cura. A gente ouve muito falar, porque a verdade é essa. Posição religiosa, pastor, presbítero, diácono, social e econômica de um homem não o livra de um sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento difícil. Jairo era líder, rico, influente, mas a enfermidade chegou na casa de Jairo. Quantas vezes a enfermidade bate na nossa porta e quer nos trazer medo, quer nos trazer temor, porque nós somos humanos e realmente a gente tem medo. É normal sentir medo. Mas não é normal você permanecer com medo, porque você tem um Deus grande. E todos os dias você ouve sobre Ele, você ouve os milagres que Ele operou, por onde Ele passava e ainda opera. Então não é necessário nós termos medo do nosso amanhã. Tem gente que tem medo, eu tenho medo de perder fulano, eu tenho medo de que fulano vai embora, eu tenho medo eu tenho medo que meus filhos cresçam e como vai ser. Querido, não perca o seu tempo tendo medo do amanhã, porque o amanhã só pertence ao Senhor.
uma frase muito interessante de John Charles que diz que a morte ela vem aos casebres e aos palácios, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. Somente no céu a doença e a morte não podem entrar. Glória a Jesus. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, todos nós estamos sujeitos a estarmos enfermos, a passar pela morte. Isso é até bom. Porque o ser humano ele é tão cruel. Tem pessoas que são tão orgulhosas, que às vezes você chega num lugar e você se sente até mal com uma pessoa, sabe, que é tão orgulhoso e ele acha que é tanta coisa. E eu creio que os servos de Deus, ele não consegue ser assim. Porque ele já tem um entendimento que tudo vai ficar. O servo de Deus, ele já tem um entendimento que esse corpo ele é perecível, ele vai ficar. Nós iremos receber um corpo glorioso. E nada do que nós temos nós vamos poder levar, porque não pode mesmo, porque lá no céu não entra nada daqui da terra, nada. Até o corpo que nós temos não pode entrar, porque não pode, é proibido, porque no céu é tudo diferente. Então até os nossos corpos serão transformados. E existe tanta gente que quer ser tanta coisa, que humilha, que pisa. Mas o Senhor Jesus, ele está vendo tudo. E ele diz essa frase muito interessante, né? Somente no céu não há doença e morte. É para lá que nós vamos. E é para lá que está a nossa esperança de irmos para o céu. Aleluia. E lá nós não vamos mais precisar pagar um absurdo de plano de saúde. Lá nós não vamos mais precisar ficar na fila do SUS. Lá nós não vamos mais precisar se humilhar diante de um médico que muitas vezes não olha nem para o nosso rosto, passa um remédio, não sabe nem o que é direito, né? Não vai mais precisar disso, porque lá não vai ter doença e nem morte. Porque as primeiras coisas já passaram, tudo vai se fazer novo. Aleluia. E Jairo, ciente da gravidade, despojou-se dos status, irmão, de líder da sinagoga. Ele se prostrou aos pés de Jesus no meio daquela multidão, mesmo sendo uma pessoa tão importante. Ele se despiu do seu orgulho e levou, aleluia, a sua fé até Jesus através daquele ato de se humilhar. E nós precisamos aprender a não permitir que essa praga, que eu chamo praga, que é uma praga meio do orgulho, não venha chegar jamais no nosso coração. Porque existia um homem chamado Naamã na Bíblia, que ele estava leproso. Você sabe que naquele tempo as pessoas que eram leprosas, eles eram afastados dos demais, porque eles não podiam estar próximos uns dos outros. Hoje, a medicina avançou, o nome da doença mudou, é hanseníase e existe cura, né? Não existe cura, existe tratamento. Você toma ali os remédios e aí você não passa mais a hanseníase para outra pessoa. Mas
Como é que uma pessoa líder vai passar por cima de uma ordem, né? Já está se reunindo para matar Jesus, e como é que pode? Ele foi até Jesus. Passar por cima dos seus companheiros ali, daquela cúpula, né? Os judeus. E há 3 fatos marcantes nessa história de Jairo. Primeiro, ele se humilhou diante de Jesus. Ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele. Ele era um líder, ele era muito importante, mas ele reconheceu que existia alguém bem maior do que ele, bem mais poderoso, bem mais influente e com muito mais autoridade do que ele. Aleluia. Ele se prostrou e nada exigiu, gente. Ele não exigiu. Ele simplesmente na humildade, ele pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Segundo, ele clamou com perseverança, não apenas suplicou, mas ele insistiu. Tem gente que pede a Jesus somente uma vez e nunca mais pede, né? Se você quer mesmo uma vez, meu irmão, insista. Insista, pede ao teu pai, porque eu tenho certeza que se o teu filho ficar no teu pé, eu quero isso, eu quero, vai ter uma hora que você vai dar. Mas nem que seja para você ter sossego. Pois assim é o nosso Deus. Se você quer muito, pois pede a Ele, pede ao teu Deus que Ele vai te dar. É assim que diz a palavra de Deus. Ele vai nos dar para que a nossa alegria seja completa. Oh, glória a Jesus. Segundo, ele clamou com perseverança e não súplica. Ele insistiu. Terceiro, ele clamou com fé. Ele não tinha nenhuma dúvida mais. Se existia algum falatório, se existia alguma coisa contra Jesus, ele não tinha mais essa dúvida. Ele estava totalmente com fé que Jesus ia curar sua filha. Por quê? Porque ele, além de ouvir falar, ele viu aquela mulher sendo curada. Então ele não tinha mais dúvida no seu coração. E Jesus foi com Jairo, levando a esperança para o seu desespero. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele fez uma viagem pelo mar revolto, a região de Gadara, para libertar um homem, aleluia, possesso. E agora ele estava caminhando, espremido pela multidão, para ir até a casa de Jairo. Glória a Jesus. Ou seja, ele se importa com todos. Tem gente que acha que o Senhor Jesus ele não está vendo o que você está passando. Ele está assim. Glória a Deus. Mas existe um caminho a ser percorrido até chegar até a você, o milagre. E esse caminho era o caminho que Jesus estava percorrendo para vir até aí. Em Marcos 5,36 fala que Jesus ele libera a palavra. Ele diz para aquele homem: crê somente. Marcos 5,35, vamos ler o 35, diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga e que disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Olha aí, gente. Eu imagino que nesse momento foi uma junção de sentimentos que veio sobre a vida de Jairo. Ele pensou assim: Jesus parou ali para curar aquela mulher, perdeu o tempo. Agora não dá mais. Na mesma hora veio o sentimento de tristeza de perder a filha, veio o sentimento também de ira, né? Ah, Jesus perdeu o tempo, podia ter chegado logo. Se ele tivesse chegado, a minha filha não tinha morrido. E aquelas pessoas chegaram com aquela mensagem dizendo: não tem mais jeito, não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Aí Jesus diz assim, no outro versículo 36: não temas, crê somente. Ele estava dizendo assim: já calma, já. Jesus libera a palavra da esperança.
Ele diz lá em Marcos 5,39, a criança não está morta, ela dorme. E terceiro, Jesus libera a palavra de poder. 5,41. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Talita cumi era uma expressão em aramaico, era a língua nativa daquela menina. Olha como Jesus, ele se preocupa com os detalhes, Bruno. Olha que coisa linda o detalhe dessa passagem. Ele não só se preocupou em ir à casa de Jairo, ele não só se preocupou em curar, mas ele se preocupou até no detalhe, porque a menina era nativa aramaica, a língua dela. Ele falou na língua dela: Talita cumi, levanta. Até nisso, o Senhor é especialista em detalhes. A gente muitas vezes passa despercebido, mas diante de Deus, nada passa desapercebido, nada. Glória a Jesus. O nosso Deus, ele é detalhista. E ele chamou pela língua dele, para aquela menina. E a menina levantou-se, não apenas da morte, mas da enfermidade. Além dela ressuscitar, ela ainda ressuscitou curada. Porque Jesus, quando ele faz o milagre, é por completo. Verdade, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Algumas vezes parece que Jesus, ele está atrasado. Eu já escutei várias pessoas falar que já está com 10 anos que eu estou orando por esse propósito, já está com 20 anos. Até eu mesmo já tenho um propósito na mão do Senhor já faz muito tempo. E às vezes a gente acha que Jesus esqueceu, mas ele não esqueceu e ele não chega atrasado. Ele só chega na hora certa. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos, jogando de um lado para o outro, para um mar terrível. Uma tempestade no mar da Galileia. Era a quarta vigília da noite, o naufrágio era inevitável, mas quando a desesperança aparecia, Jesus apareceu andando sobre as águas. Glória a Jesus. Aleluia. Está vendo como ele não chega atrasado? Ele deixou lá os discípulos lá a noite todinha, a quarta vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias, né? Já estava o quê? Amanhecendo. A quarta vigília era o quê? De 4 às 5? Por aí. Já estava amanhecendo, eles já estavam cansados, resumindo. Eles não aguentavam mais. Então Jesus chegou por cima das águas de boa ali. Por quê? Porque o desespero pertence a nós. Com ele não tem desespero, com ele tem paz. Glória a Jesus. Nós é que nos desesperamos diante das dificuldades, mas com o nosso Deus está paz. E a paz que excede todo o entendimento. Ele chegou ali e acalmou a tempestade. Outra ocasião, Jesus chegou à aldeia de Betânia. Lázaro já estava sepultado há quantos dias? 4 dias. E Marta pensou que Jesus estava atrasado. Mais uma pessoa que pensava que Jesus estava atrasado. Mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Essa passagem que o pastor também já ensinou. Porque eles acreditavam que depois de 3 dias